Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama e vamos aqui trocar uma ideia sobre o nosso gigante da colina nessa sexta-feira de carnaval, mas que não tem folia, né? Uma sexta-feira comum, mais uma sexta-feira aí comum dessa pandemia e desse momento esquisito que a gente vive aí em todo o mundo. Se o momento é esquisito no mundo, no Vasco o momento é ainda mais esquisito, né? O Vasco aí na zona do rebaixamento, faltando 3 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro e vai ter que começar a vencer os jogos aí, senão não vai conseguir escapar, né? A situação é muito difícil, enfim, eu vejo que a torcida está muito desesperançosa, a torcida não tem esperança que esse elenco vá conseguir salvar o Vasco da segunda divisão e eu consigo entender e concordo com o torcedor, não tem como confiar nesse elenco frouxo e fracassado, realmente é difícil imaginar que eles vão conseguir aí fazer alguma coisa para o Vasco escapar. Se conseguir escapar vai ser por conta da incompetência do Bahia, que vai se conseguir somar menos pontos que a gente aí nessa reta final. Mas, enfim, tem 3 jogos aí pela frente, não dá pra gente jogar a toalha também, né? Vamos aí acompanhar e ver o que acontece, ver se esse bando de frouxo aí consegue livrar o Vasco da segunda divisão. Mas enfim, o vídeo de hoje vai ser mais ou menos sobre isso também, que eu tava pensando aqui, conversando com alguns amigos, vi no Twitter também algumas pessoas falando, e é impressionante, né? Como se tira Cano e Benítez desse time, é um time, um bando, né? Sem Cano e Benítez, esse time não tinha feito 15 pontos no campeonato. Estaria lá atrás do Botafogo. Estaria embaixo do Botafogo lá, sem Cano e Benítez. Porque nem Noé carregou tanto animal junto, né? O Cano e Benítez levaram aí esse bando de animal nas costas. Se o Vasco ainda está vivo no Campeonato Brasileiro, é por conta desses argentinos que brigam, que lutam. A gente vê o Cano entrou no segundo tempo lá, o Vasco levando 3-0. Ele lá com problema intestinal, né? Não jogou o primeiro tempo por conta disso, mas entrou. O Vasco levando 3-0, ele fez aquele gol que foi anulado, mas quando fez o gol foi na vibração, vamos lá, vamos que dá. O Benítez, mesmo quando não joga bem, é carrinho no chão, é bunda no chão, é correria, é dedicação, tentando ocupar os espaços ali deixados pelos outros jogadores. Então são 2 jogadores que se mostram indignados com a situação, né? Por coincidência, 2 argentinos, a cultura argentina é diferente. Os caras, não importa se o cara está jogando pelo título ou se ele está jogando lá contra o rebaixamento para a 4ª divisão. Os caras dão a vida, dão a alma dentro de campo. Aqui no Brasil tem um monte de jogadorzinho aí que se acha craque, né? Sobe aí, é muito mimado pela imprensa, é muito mimado pela torcida, enfim, e se acha craque, é rodeado de puxa-saco, né? Que jogador aqui no Brasil tem isso, são rodeados aí por uma redoma de puxa-saco. Aí quando vem alguém e fala mal deles, ficam bravinhos, ficam putinhos, se assistem esse vídeo aqui, ficam putinhos, reclamam na internet, pede para a diretoria, os garotos estão sentindo a pressão. Ah, pelo amor de Deus, sentindo a pressão o quê? Bando de frouxo. Se não aguenta, se não tem culhão para jogar no Vasco, meu amigo, pede para sair, não fica no Vasco não. Nesses 3 jogos finais aí, tem que colocar só quem aguenta jogar no Vasco, quem vai aguentar essa pressão aí desses 3 jogos finais. Quem não aguenta, meu amigo, tem que ter pelo menos a hombridade de chegar e falar, isso aqui não é para mim. Eu tô mal, esse tipo de pressão aqui não é para mim, não dá. É o mínimo que a gente espera para esses jogos. Mas enfim, como eu estava falando aqui de Cano e Benítez, acabei me perdendo, né? Isso me incomoda demais, né? Ver que os argentinos, os caras que chegaram esse ano no Vasco, que não tem uma identificação com o clube, assim, ou ao menos não tinham, né? Porque agora tem, mas os caras que chegaram esse ano, pô, se incomodam mais, ficam mais revoltados, ficam mais indignados vendo o Vasco nessa situação do que muito moleque que foi criado em São Januário, que só é alguém hoje porque existiu o Vasco na vida deles, que estudou em São Januário, que dormiu debaixo da arquibancada de São Januário, que viu todas as dificuldades que o clube passou e aí, quando tem a oportunidade de jogar no time profissional, fica andando em campo, como se aquilo ali não fosse nada para ele. Se não fosse o Vasco, o que seria da vida de muitos desses moleques que estão ali? O Vasco deu tudo para esses moleques. Quando o Vasco precisa, os caras andam em campo. E aí depois, como o Castan, que está há 3 anos aí no Vasco, na entrevista lá depois do jogo, falou que porque a gente está pagando aí, a gente tem que botar a cara e pagar por conta de erros do passado, coisas que fizeram com o Vasco. Pelo amor de Deus, o Vasco acreditou no Leandro Castan quando ninguém mais acreditava. Ele estava lá encostado na Europa, lá não tinha nenhum clube do Brasil que queria Leandro Castan. O Vasco foi lá e deu uma oportunidade para o Leandro Castan. E agora ele vem querer tirar o corpo fora e jogar aí, colocar a culpa em diretoria.
não dá, né? Tem que respeitar um pouco mais a instituição Vasco, que já fez muito por eles. Diretoria, diretor, VP de futebol, enfim, presidente, essa galera toda aí, enfim, se não gostam deles, problema também, mas a instituição Vasco merece um pouquinho mais de respeito, né? Principalmente de alguns que o Vasco acreditou quando estavam completamente desacreditados, e dessa molecada que veio aí da categoria de base e que não corre no time profissional, os caras não correm. Inacreditável, inacreditável isso. Pô, o Vasco não conseguiu virar um jogo no campeonato. Quando o Vasco sai perdendo, o Vasco perde o jogo. O Vasco não consegue virar uma partida. Um time que já foi um clube, né, que um dos seus apelidos é time da virada. O time da virada não virou um jogo no campeonato inteiro. Se tu for ver o Goiás, por exemplo, que está numa situação ainda mais delicada que a nossa, a rapaziada ela tá correndo, tá suando sangue, talvez seja rebaixado, mas pô, vão cair de cabeça erguida, porque os caras estão correndo pra cacete. Os caras pegaram o Santos na Vila Belmiro, tá levando 2-0, e aí tu pensa, pô, 2-0 já era, acabou. Os caras conseguiram virar o jogo para 4-3, os caras ganharam o jogo do Santos lá, fora de casa. O Sport foi pegar o Internacional lá no Beira-Rio, todo mundo já dando o Sport já como rebaixado, que não ia vencer o Inter, e a rapaziada correndo pra cacete, foram e ganharam do Internacional lá. E o Vasco? O Vasco não consegue, o Vasco leva um gol, acabou. Vira mais um jogo descartável, como o próprio Luxemburgo diz, né? O jogo aqui é descartável, descartável é o cacete, pô, a gente precisa pontuar. Assim, eu não acho, sinceramente, que o Vasco tenha um dos 4 piores times do Campeonato Brasileiro. De verdade, o elenco é ruim, mas o Sport tem um elenco pior, o Botafogo tem um elenco pior, o Curitiba tem um elenco pior, o Bahia tem um elenco pior igual, o Fortaleza ali, enfim, tem uns 7, 8 times ali da parte de baixo que são praticamente todos do mesmo nível. A diferença é que o Vasco com certeza é o time mais frouxo desses aí. É o time que aceita a derrota com mais passividade, é o time que menos se entrega dentro de campo, é o time que é o time mais frágil, é o time mais fácil de ser goleado. Quantas goleadas o Vasco não levou nesse Campeonato Brasileiro? É inacreditável, cara. Inacreditável o que fizeram nessa temporada. E, enfim, como eu disse no título desse vídeo, se não fosse aí os dois argentinos, o Martim Benítez e o Germancano, a gente já estaria rebaixado. A gente não estaria nem aqui falando disso aqui agora, porque o clube já teria sido rebaixado. Então é uma vergonha para muitos aí que já estão há muito tempo no Vasco, para muitos que vieram das categorias de base e não respeitam isso aqui, não respeitam o Vasco, estão ali vendo o clube sendo rebaixado dentro de campo e não se incomodam. Isso é inacreditável, é inaceitável. E só para não ser injusto, além de Cano e Benítez, eu vou citar aqui também o Léo Gil, que é ruim, o coitadinho é ruim de bola, mas também corre, se esforça. Para variar, outro argentino, né? Parece que o espírito dos caras é diferente. E vou botar o Léo Matos também, que é outro que se esforça, que enfim, que corre, dá pancada, mas é maluco da cabeça, não dá para confiar, enfim, faz umas cagadas de vez em quando. Mas enfim, a notícia do momento agora é que a diretoria vai lançar um plano de 15 dias, um plano emergencial aí para evitar a queda para a Série B. Os principais nomes do clube se reuniram para lançar esse plano de 15 dias. Estiveram lá Salgado, Luiz Melo, Osório, Adriano Mendes, Vitor Roma e Maurício Correia, além do executivo de futebol Alexandre Pássaro. Vai ter hoje uma reunião nessa sexta-feira e aí é o que eles definirem desse plano emergencial de 15 dias, eles vão conversar com os jogadores e passar para os jogadores o que foi decidido. Muito provavelmente esse plano de 15 dias é bicho, né? Enfim, recompensa aí por vitória nos jogos, recompensa por escapar da segunda divisão. É inacreditável, né? Além de tudo, ainda vai ter que pagar bicho para o time ficar na primeira divisão, mas se é o preço para fazer esse bando correr, vamos lá, vamos pagar esse preço aí. Primeiro também, o que tem que estar nesse plano de 15 dias era colocar o salário dos caras em dia, né? Porque mesmo não merecendo, assinaram com os caras têm que receber, não dá para jogar com o salário atrasado também. Mas quando sair aí o que eles decidiram nesse plano de 15 dias, qual vai ser, se essa informação vazar, a gente traz aqui no canal também. E é isso, meus amigos, vou ficando por aqui. Mais um desabafo aqui, né? Enfim, como eu disse em outros vídeos, já que esses jogadores aí estão fazendo a minha vida ficar um inferno, eu também vou aqui todo dia falar tudo que eu acho deles. E é isso, pelo menos eu fico um pouquinho mais leve. Tamo junto, um abraço aí, saudações vascaínas, até a próxima, fui!